Olá, queridos amigos aprendizes do Evangelho. Nesse capítulo 7, chamado Processo Redentor, a gente tem o caso muito bonito de uma criança presa a uma cama com severas limitações físicas, uma mãe muito carinhosa, situação que nós conhecemos, às vezes, até de muito perto, e sem uma perspectiva de vida espiritual, as dúvidas são sempre gritantes, né? Por que uma criança nessa situação? O que que ela fez para merecer isso, né? Caso não haja uma perspectiva de vidas anteriores, a compreensão fica realmente muito complicada. Mas nós que estamos aqui estudando o espiritismo dentro do contexto de fé raciocinada, do contexto de que o amor divino é superior a tudo que a gente possa compreender, fica um pouco mais fácil compreender esse tipo de situação, não que não seja doloroso, não que nos entristeça, não que a nossa compaixão não atue muito nesse aspecto, mas pelo menos conseguimos lidar com casos assim sem a revolta, né, usando realmente da compreensão para casos como esse. E aí a gente vai conhecer um pouco do caso aí ao longo do capítulo, vou ler basicamente o capítulo na íntegra, a interpretação, porque não consegui pular nada de tão rico que é esse capítulo. E ele começa com o Calderaro reforçando um pouco mais sobre o tipo de atividade que está sob responsabilidade dele. E o que me chama muito a atenção, que eu queria destacar, é mais um lembrete da espiritualidade para nós, por meio desse capítulo, de que o amparo não nos falta em diversos âmbitos, e nesse aqui, no contexto dos nossos problemas mentais, do tanto de às vezes, incompatibilidade com a lei divina que a gente cria, seja por processos anteriores, seja por escolhas nessa mesma encarnação, mas que pode nos conduzir a processos mentais críticos que conduzem à loucura, e o quanto a espiritualidade atua também nisso. Então o Calderaro fala assim: nosso esforço tem por especial escopo, né, o foco do trabalho, impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. Então, não deixar a loucura propriamente dita acontecer, o ápice. A rede de amparo espiritual nesse sentido é quase infinita. Então, o primeiro ponto do recado aí, de que amparo não falta desde que tenham acesso aí, desde que exista uma brechinha na porta para que a espiritualidade atue. Vamos entender que brechinha é essa. Continua ele. A positiva declaração de desarmonia mental, ou seja, realmente a mente está desarmonizada, chegou no processo da loucura, ele diz, constitui sempre o término de longa luta, não é de uma hora para outra. Claro está que não estamos falando dos casos puramente fisiológicos, então ele não está falando aqui de doenças que atingem a mente, seja por situações, agora, por exemplo, adquiridas, que ele dá o exemplo da invasão da sífilis na matéria mental, então, por exemplo, por comportamentos que levamos a ter e pegamos doenças, né, às vezes por comportamentos não regrados, vamos dizer assim, em alguns casos, e não há uma causa espiritual para o ataque da mente, é isso que ele está falando. Não estamos falando aqui de casos que são puramente doenças físicas. Continua aí, estamos falando dos dramas íntimos, da personalidade prisioneira, da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, lembra, o nosso aprendizado nunca retrograda, mas nós evoluímos nas escolhas que a gente faz, até pensando nos 3 andares, né? A gente pode acabar vivendo no primeiro andar, no porão da individualidade, vivendo com base nos nossos instintos primitivos. Então, nesse contexto aqui, é uma involução, apesar do nosso aprendizado não se perder, como nós vamos ver aqui, como exemplo nesse capítulo. Continua ele, das tragédias passionais, episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. São muitos casos que atingem o desequilíbrio da nossa mente. Nas esferas imediatas à luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, ou seja, próximo aqui da crosta da Terra, entre os encarnados, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. Segundo tópico, hein, para dizer que o amparo não falta. É imprescindível, diz ele, amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Olha como eles reconhecem o quanto o planeta é uma escola, porque é difícil, é um hospital barra escola, né? É onde a gente expia, é onde a gente prova, é onde a gente efetivamente evolui. E não é fácil esse processo e eles sabem disso.
Continua ele. Sem dúvida, a sabedoria divina não descuidou da programação prévia de serviço nesse assunto. Então, a sabedoria divina cuidou de tudo e deu para a gente 3 aspectos nos quais trabalhar em harmonia para que a gente não meta os pés pelas mãos. Diz ele, se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física, cuidar aqui de tudo quanto é fenômeno que se expressa entre nós, que inclusive é por isso, né, a ciência consegue mensurar, consegue fazer testes, consegue repetir os testes. Continua ele. Se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais, porque a filosofia questiona, né? A filosofia nos força a pensar, nos força a descobrir vertentes e pensar em possibilidades. E, por fim, confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, proporcionando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão, para a nossa subida espiritual. Então, ele está falando aqui de um tríplice aspecto que a gente conhece, porque, afinal, a doutrina espírita se baseia nesses 3 aspectos, né? É uma divisão didática, né, de certa forma, mas uma divisão didática importante, porque se nós mantivermos esses 3 aspectos em equilíbrio, nós espíritos estaremos em equilíbrio. Mas diz ele, a crença religiosa, todavia, principalmente nos últimos anos, e eu puxo aqui nos últimos anos para os nossos últimos anos mesmo, não quando o livro foi escrito, tem se revelado incapaz de tal cometimento, de cumprir o objetivo dela. Falta-lhe pessoal adequado. E mesmo com tantos divulgadores, com tantos exemplos que nós temos ainda hoje, ainda falta gente. Tanto que ele fala que a edificação científica no mundo parece uma árvore gigantesca, porque pensa o tanto que a ciência permitiu que a evolução se desse no campo da medicina, no campo da tecnologia em geral. Só que, então, abrigou essas inteligências encarnadas para tudo trabalhar na ciência. A religião, subdividida em numerosos setores, dá a ideia de erva raquítica a definhar no solo. Ele está falando aqui das diversas ramificações religiosas, né? O que falta, na verdade, nesse tríplice aspecto, a gente cita a religião no sentido de espiritualidade, né? E não no sentido de religião X ou religião Y. Continua ele. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que agarram nesses círculos da fé. Então, Deus sabe que desses 3 aspectos, a religião é o nosso mais desafiador, o aspecto no qual a gente tem mais dificuldade. Se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, para trabalhar no campo científico, o problema religioso demanda altas possibilidades do sentimento. 2 asas que o Emmanuel fala, o inteligência, o conhecimento e a moral, o nosso sentimento amoroso. E a gente fica assim, né? Uma asa que não consegue alçar voos porque não atingiu o equilíbrio devido. A primeira, a parte intelectual, diz ele, requer observação e persistência. Obviamente, exige dedicação também, lembrando, também nas palavras dos espíritos aí, um cientista que está no laboratório também está trabalhando para Deus, também está trabalhando para a evolução do universo, quer ele acredite em espiritualidade, em Deus ou não. O segundo, todavia, o sentimento, implica vocação para a renúncia. E aí, pensando até nós aqui, que estamos aprendendo, militando, vamos dizer assim, no espiritismo, quantos de nós conseguimos realmente exercer a renúncia, né? Realmente olhar mais para o outro do que para os nossos interesses individuais, imediatistas. À vista disso, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Então, socorrendo aqueles que já estão caídos, incentivando aqueles que trabalham nesse campo, incentivando aqueles que fazem o trabalho nesse aspecto também. O que ele está dizendo aqui num teor geral é que podia ter mais ajuda dos encarnados, né? Porque o tríplice aspecto está aí. E a religião, se ela tivesse mais fortalecida, seria um campo para os homens se ajudarem. Só que esse campo ainda está fraco, até hoje ainda está fraco, e a espiritualidade ainda tem um serviço enorme junto a nós. Diz ele, nosso esforço, portanto, o esforço deles, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Precisamos reconhecer, porém, que, se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer, porque eles observam os irmãos mais velhos sendo capazes de prestar auxílio aos irmãos mais novos. Indiscutivelmente finaliza, em humanidade somos uma só família. Que bonito, né? E aí,
o André faz uma pergunta inteligentíssima e que nos traz, assim, um consolo ainda maior. Ele pergunta assim: essa administração desses auxílios, né, essas ajudas aí, como é que elas são distribuídas? É indiscriminadamente? Tipo assim, vamos sortear aqui e ver quem cai aí para ser ajudado hoje. E o Calderaro falou: não, o senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Então, tudo tem uma explicação, tudo tem uma organização, não é a esmo. E olha que fantástico. Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. Força intercessória é prece. Diz ele, a prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas provenientes da zona superior ou surgida no fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas, é, a rigor, o ascendente de nossas atividades. Então, olha que bonito. Não precisa ser santo para fazer essa prece. Não precisa saber fazer a prece petitória diretamente. O que conta é o sentimento. Obviamente, ele deixa claro aqui que ele não está falando de prece dos lábios. Tanto que ele complementa: nosso problema não é de favoritismo, é de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Então, ele está falando assim: não importa de onde veio o pedido, se vem de uma região inferior, se vem de uma região superior, superior da vida, né? Mas se é um direcionamento sincero de energia, de alguém que vela pelo outro, de alguém que deseja que uma outra pessoa esteja numa situação melhor, é um sininho que toca lá em cima para eles falarem assim: opa, tem gente ali querendo ajuda. Então, não diretamente aquele em sofrimento, mas nós podemos sempre interceder pelos outros e por isso também a importância da prece que fazemos intercessória pelos nossos irmãos de humanidade, por aqueles que a gente sabe que estão passando por situações desafiadoras. Isso, estamos falando aqui do contexto que eles atuam, né, dos desequilíbrios da mente, mas isso se expande a todas as organizações de trabalho do mundo espiritual que atuam junto a nós, né, nos auxiliando aqui, nos dando essa força e nos socorrendo também quando a gente está aí nessa situação escorregadia. Aí, eles ficaram nesse bate-papo enquanto se dirigiam a essa casa onde eles iam prestar o atendimento e chegaram, então, uma residência simples, mas muito bonita pelo jardim bem cuidado ao redor. E ele explica: temos aqui um companheiro incansável de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, eu estou assistindo a mãe através de passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está enfraquecendo. Prendem-se mutualmente por algemas de graves compromissos. Então, a gente está falando de uma mãe e de um filho conhecidos há muito tempo, vinculados por responsabilidade mútua, então não é por acaso que essa mãe está lá com esse filho desse jeito, o filho em dolorosas condições e considerando que a mulher faz uma oração costumeira num horário pré-fixado, ele se aproveita dessas ocasiões para ir em amparo. Olha o evangelho no lar aí, que a gente tanto prega. A situação tá difícil, faz evangelho no lar todo dia. A espiritualidade sabe, olha que importância para a disciplina que a espiritualidade superior tem, que eles têm muito o que fazer. Aí eles têm lá que dividir as atividades. Lembra que no capítulo passado eles pararam um momento do atendimento enquanto esperavam a noite para ir fazer essa assistência aqui, que ele falou: a gente explica no capítulo que vem. Aí, sabendo que nós nos comprometemos com um determinado horário, eles podem se planejar para vir até nós no momento em que eles sabem que nós estaremos suscetíveis ao auxílio deles. Olha que coisa importante. É uma quase uma obrigação da nossa parte, né? Se a gente quer ajuda, vamos fazer por onde ser ajudados de uma forma mais fácil, sem complicar muito a vida e da espiritualidade, que tem tanto trabalho já em atuar junto da gente. E aí entraram no quarto do menino, um doentinho magro, choramingando, do lado dele, duas entidades extremamente infelizes. Diz o André: o menino enfermo inspirava piedade. O Calderaro conta: é paralítico de nascença, primeiro filho de um casal aparentemente feliz e conta com 8 anos na existência nova. Então, um menino de 8 anos, com paralisia, preso na cama. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve. Da esfera humana. Da esfera humana. Então, quantas vezes a gente mentaliza esse quadro, ou vivencia esse quadro, e pensa assim: nossa, é um ser vegetando.
vegetando o corpo, né? Porque, diz o Calderaro, psiquicamente tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Então, ele está ali, num processo expiatório, sentindo todo o panorama espiritual, vivenciando dores indescritíveis que não são acessíveis para nós, muitas vezes porque até a forma de se expressar de uma pessoa com paralisia é diferente. Então, às vezes, os gritos que dá, não dá para entender se está num momento tranquilo, se está num momento aprisionado de sofrimento. Obviamente, quem cuida aprende, né, a entender essas manifestações, mas a pessoa não consegue se manifestar como a mente gostaria, não consegue contar um pouco do suplício que está vivenciando na mente. Vamos entender um pouquinho com o caso desse menino aqui. E aí o Calderaro continua contando que há quase 200 anos ele decretou a morte de muitos companheiros na insurreição civil. Ele se aproveitou da posição, da bagunça político-administrativa e da posição que ele tinha para se vingar de desafetos pessoais. E aí semeou ódio e ruína. Depois de morrer, porém, viveu nas regiões inferiores inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, foram obstinadas seguindo ele anos afora. A gente está falando aqui de séculos. A malta, essa galera, essa corja que seguia ele querendo se vingar, outrora densa, cheia de gente, foi diminuindo pouco a pouco até que se reduziu a esses dois últimos inimigos que estão ali colados nele, porém, hoje em processo final de transformação. Esse panorama que a gente está vendo agora já é uma situação perto da transformação, da libertação, e por isso é tão bonito ver o panorama desse capítulo aqui. Continua ele. Com as lutas acremente vividas, dolorosas, hoje em dia, em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para essa fase conclusiva de resgate. Conseguiu, então, a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. Então, a gente está falando aqui de muitos anos em sofrimento espiritual, muitos anos em um suplício, em um martírio no contexto espiritual, e conseguiu agora essa reencarnação, que aos olhos da carne a gente fala assim, que tragédia uma criança desse jeito. Do ponto de vista espiritual, é que bênção uma situação desse jeito, para finalmente transformar essa dor em libertação. Continua ele. Agora o André dando o contexto, né? A paisagem era triste e enternecedora. O doente, de ossos enfesados e carnes quase transparentes, pela idade deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel a emitir gritos e sons gruturais próprios da esfera subhumana. Pensava o André, né? O pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. É como se tivesse retrogredido à forma humana. E o Calderaro explica, sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma. O espírito, o aprendizado, tudo que a gente colheu ao longo de tantas encarnações, mas as formas de manifestação, o perispírito, podem sofrer degenerescência de modo a facilitar os processos regenerativos. Então, degenera para regenerar, destrói para construir. Todo mal e todo bem praticados na vida impõe modificações em nosso quadro representativo. Todo bem e todo mal que a gente faz fica impregnado. E o nosso perispírito sente diretamente todas essas influências que a gente emanou, né? Que a gente construiu em forma de ação ou por meio do pensamento. Nosso desventurado amigo, diz ele, envenenou por muito tempo os centros ativos de organização perispiritual. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes de seus tremendos erros. Então, veja, não é que Deus colocou aquelas pessoas ali perto para fazer ele sofrer. Não, foram inimigos que ele criou. Com as atitudes dele, ele criou um problema. Continua ele. No campo consciencial, chora e debate-se sobre o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intermináveis. Mas os sentidos de natureza física, não estão com a manifestação como a gente poderia ter. A maneira de potências desequilibradas sem rumo. Então,
os órgãos de manifestação física, de contato, né, a visão, a audição, não funcionam como os nossos funcionam. Os nossos, querendo dizer, um organismo em equilíbrio que consegue interagir aqui com a matéria da forma usual. Continua. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles que ofendeu de propósito, vergastaram-lhe o corpo espiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde a gente coloca o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, que é a região das energias motoras, porque os adversários implacáveis, apegando-se a ele através da influência direta, obrigaram a mente dele a fixar-se no campo do primeiro andar, dos impulsos automáticos no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse? A lei, é a lei que age, né? É o que a gente planta, a gente em algum momento vai colher, a não ser que a gente transforme pelo amor, a gente vai colher aquilo que a gente plantou, aquele sofrimento plantado. Então, permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente, porque a conduta do infortunado irmão fora igual à do jaguar que se aproveita da força para dominar e ferir. Então, ele agiu como um animal na época. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Então, veja que interessante, porque ele comparou aqui a atuação dele a um animal, né, que se aproveita da força para dominar e ferir. O animal, afinal, usa o instinto, mas ele não tomou as decisões anteriores lá de 200 anos atrás com base nos instintos somente, porque como espírito e não como princípio inteligente, ele já havia adquirido a razão. Então, abuso da razão e da autoridade. Esse foi o problema, essa foi a dor que ele cavou para ele mesmo, que ele plantou para ele mesmo. E aí continua. Espiritualmente, esse pobre doente não regrediu. Os aprendizados dele estão todos lá. É tudo que ele vai poder reacessar depois que ele sair desse processo extremamente doloroso que ele está aprisionado. Mas, continua o Calderaro, o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino através dos milênios e que todos nós precisamos passar, foi, por ele mesmo, espezinhado, escarnecido, retardado. Então, se a gente atrasa de propósito a nossa evolução espiritual, o nosso perispírito sente isso e é dessa forma degenerada, como ele comentou, que nós vamos nos manifestar aqui na esfera física. Continua o Calderaro. Semeou o mal, colhe-o agora. Traçou o audacioso plano de extermínio, se aproveitando da autoridade que o pai lhe conferiu. Então, ele estava numa posição política de autoridade, responsabilidade gigantesca, que nós sabemos que todos esses têm, todos nós, na verdade, que temos qualquer posição em que nos permita comandar, é uma responsabilidade enorme assumida. E nós somos responsáveis pelos desvios daqueles que estão sob nossa autoridade. E aí, com base nessa autoridade, ele concretizou o deplorável projeto dele e sofreu naturalmente as consequências naturais. Por quê? Não é para pagar, porque Deus quer ver sofrer. Não, é para corrigir, é para se restaurar, é para entrar de novo em sintonia com a lei divina. E o melhor, a boa notícia que o Calderaro dá, ele já passou a pior fase. Agora ele já se afastou do maior número de inimigos, se aproximou desse amoroso coração materno que ajuda ele a se refazer ao término desse longo curso de regeneração. E o André repara a estranha atitude dos infelizes desencarnados, pretendeu perguntar sobre e o Calderaro já complementou pensando no que o André gostaria de saber. Diz ele sobre esses irmãos desencarnados. Também esses míseros perseguidores são duendes do ódio e da vingança, como nosso enfermo é um remanescente do crime. São náufragos na derradeira fase de salvação, após esse enorme massacre no mar da vida, onde se perderam por muitos anos, por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Lembrando que como a gente viu em capítulo precedente, nessa questão de ódio, né, de quem mata, de quem é morto, aquele que não fez o crime, aquele que não praticou o crime, aquele que sofreu a tal da vítima, sempre tem a opção de perdoar e encurtar essa jornada rumo à evolução. Mas se nós escolhemos
cultivar o ódio, se nós escolhemos permanecer naquela situação ali de vítimas e usamos esse contexto para fazer o mal para os outros, nós também temos responsabilidades a cumprir. É uma escolha nossa, é tudo livre-arbítrio. E aí continua. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre por um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, eles vão voltar para esse mesmo lar como irmãos desse paralítico. Olha que bonita a justiça divina agindo. E aí, quando cuidarem dele com todo o carinho de irmão, o perdão vai e corrige esse desafeto, essa inimizade de tantos séculos. Olha que coisa linda que a gente vê acontecendo no âmbito da família. Por isso a família é tão importante. Por isso a beleza, esse laboratório do mundo espiritual, que é a família, para nós resgatarmos elos de ódio do passado e transformando em elos de amor. Chegando esse tempo, diz ele, a força do perdão restituirá nosso doente à liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, esse mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Então, que a gente pense em tudo quanto é encarnação desafiadora que a gente vê, não de jeito nenhum como um tá ali porque merece estar. Não. A nossa compaixão tem sempre que ficar em primeiro lugar. Agora, ao invés de olhar com olhos de revolta, com olhos de poxa, como é que Deus permite uma coisa dessas? Que a gente renda graças e vibre muito pelo ser que estiver passando por uma situação desafiadora, porque é um processo de libertação. Continua ele. Até lá, importa zelar pelo empenho, com empenho, pela valorosa mulher que é essa daí, que é essa mãe, que está com todo esse coração disponível para fazer a regeneração desses 3 seres, para que ela não desfaleça. Porque o ponto ali de assistência que o Calderaro foi, não é para o menino, é para ela, para que ela aguente, para que ela não fique doida nessa situação que ela está, para que ela não se revolte, para que ela consiga usar todo o amor que ela dispõe para cuidar dessa criança e cuidar das outras 2 que virão e educar, né, usar o processo ali de paz no lar para que os irmãos se amem. E aí sim ela está ajudando a recompor essas almas perdidas, vamos dizer assim. E mal terminava o Calderaro de explicar, e eles viram que um dos verdugos se moveu para perto do menino e tocou com a mão o cérebro do doente e descreve o André a situação triste. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. A infeliz entidade desencarnada emitia nas mãos estrias negras, como um piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. E aí o Calderaro explicou: se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva, e até por isso, não só no contexto de desencarnados obsidiando encarnados, mas também nós temos que tomar tanto cuidado com o nosso pensamento, porque nós poderemos estar emitindo veneno para os outros. Nos lobos frontais, diz ele, relembrando lá os 3 andares, recebemos os estímulos do futuro. No córtex, abrigamos as sugestões do presente e no sistema nervoso propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região dos serviços presentes, ou seja, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Essa situação, que deriva da culpa, lembrando que tudo tem um porquê, obriga a descer mentalmente para a zona das reminiscências do passado, portanto, tendo ele com um comportamento extremamente inferior. Ele basicamente vai para a semi-inconsciência como se fosse lá um primitivo, um primata. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Dá uma olhada no organismo, convido o Calderaro. E aí o André percebe que o doente passou basicamente a ter uma convulsão. Algo assim, né? Fala que ele se contorce todo. E diz ele, os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação ficou crônica pela repetição dessa ocorrência milhares de vezes em quase 200 anos. Olha que situação mais
triste, né, mais calamitosa, e por que que esse momento de libertação é tão significativo. E aí, o Calderaro continua: dá uma olhada na conduta do enfermo. Como ele fixou a mente na extrema região dos impulsos automáticos, seu padrão de comportamento é basicamente subhumano. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, à maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando os efeitos, ignorando as causas. Então, tenta, com base no que está vendo, com base no que está manifesto, tentando, por meio de choque, fazer com que a pessoa volte à realidade. Ele até fala: cumpre-nos, no entanto, reconhecer o belo esforço da psiquiatria moderna, que merece o carinho das nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Então, a espiritualidade não vem socorrer só aquele que está sofrendo, mas vem inspirar todos aqueles que estão buscando compreender como agir aqui cientificamente em favor dessas pessoas que sofrem. Por enquanto, porém, não podem aceitar a verdade como seria de desejar, porque afinal a ciência é baseada no materialismo, né? Aos poucos vai se abrindo para o contexto do espiritual. Todavia, diz ele, mais tarde, olha que bonito como é que ele chama os médicos: os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão da insulina constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, atua diretamente no perispírito, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. Então, ele está falando aqui que, inclusive, em alguns casos, isso pode ter efeito, porque ele fala que isso não é nem novo. Antes, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras para que a comoção, aquele desespero, aquele choque operasse uma transformação súbita da mente desequilibrada. É que, diz o Calderaro, desde remota antiguidade compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorre da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade, um descolamento com a realidade. E, em nosso campo de observação mais clara, ou seja, no contexto da espiritualidade, podemos concluir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Se há desequilíbrio, é porque em algum momento a gente escolheu não seguir a lei divina. Mas explica ele. Nesse caso, porém, o choque da ciência dos homens não teria vantagem alguma, porque estamos diante do total eclipse da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui exige tempo. O plano mental de cada um de nós é um repositório de forças vivas. Tudo que ele vivenciou de mal ficou impregnado. Ele sofreu a consequência imediata dos inimigos, sofreu por tanto tempo e agora, com essa encarnação, escondido basicamente ali na carne, sofrendo todos ainda aqueles ataques dos dois inimigos que restaram, está basicamente se recompondo de todo esse sofrimento, desse sofrimento que ele causou. E o André Curioso fala: cientificamente, a gente não está diante de um caso típico de mongolismo, lembrando que os termos mudam ao longo dos anos, né? E a gente está falando aqui de um livro da década de 50. E o Calderaro explica: acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Desequilíbrio absolutamente espiritual. Em situações raríssimas, temos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Então, existem casos em que não há atuação espiritual, que o efeito que a gente vê é puramente fisiológico. Mas, diz ele, é impossível desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre de defrontar com a forma perecível. Em primeiro lugar, o corpo. A gente não pode descuidar do corpo. Então, a gente não pode deixar de dar atenção para as patologias do próprio corpo. Não podemos excluir, diz ele, da patologia da alma o envoltório denso. Então, mesmo que a gente esteja falando de algo causado no mundo espiritual, a gente não pode descuidar da atuação no físico, no organismo. Nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados, atentos à investigação da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Então,
todo esse estudo dos efeitos, o estudo do que se faz com o corpo, do remédio que se dá, é extremamente importante. Não nos esqueçamos, todavia, que analisamos agora o domínio das causas. Antes que ele conseguisse concluir, eles observaram que estava entrando a dona da casa no quarto, né, provavelmente preocupada porque ouviu a situação de sofrimento da criança, mas o Calderaro terminou rapidamente para concluir a frase. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz. Então, o nome é o de menos. Só que detendo-se nas questões da periferia, né, nos arredores, distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, ele diz que vão conversar amanhã quando prestarem assistência a um jovem amigo. E a mãezinha entrou então no quarto, não chegava a 30 anos, pela descrição do André, chegou perto do enfermo sem dar conta da presença deles ali, afagou a fronte da criança, levantou ela, cuidadosa, abraçou com muito carinho, o menino ficou um pouco mais quieto e a mãe entrou então a orar, banhada de lágrimas. E enquanto ela fazia essa prece, o Calderaro operava nela, uma transferência de energia, né, a transferência de fluidos sadios dele, e o André observava a prece maternal, né, o que a senhora pensava. Diz ele: a jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não a ouvia o Senhor nos altos dos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Ela se casara havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor das suas aspirações femininas ali se encontrava, ironicamente aberta, numa face horrível de monstruosidade e de sofrimento. Por que nasciam crianças na Terra com destinação de tamanha angústia? Por que o martírio desses seres pequeninos? Em vão ela foi em médicos especialistas, sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Ela sentia-se frágil e extenuada, e chorava, implorando a bênção divina para que as energias não lhe faltassem na luta. Então, olha o pedido dela, que bonito. Energia para que pedia energia para que ela não desistisse de lutar. E Calderaro perguntou para o André se ele não queria responder às rogativas dela em nome da inspiração superior. E o André declinou, ainda mais depois de ouvir a irmã Cipriana renovando corações com o verbo inflamado de amor. Lembrando que o Calderaro explicou que, em alguns casos, só quem aprendeu realmente a amar é que podia causar as transformações com as suas palavras, com aquelas palavras profundas de quem vivenciou de verdade o amor pelos semelhantes. Só que o Calderaro explica que nem todos os casos são assim. Ele diz: aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a um torturado espírito materno que reclama um estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muitos. Ademais, isso para incentivar ele, é necessário diplomarmos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros com sinceridade e fiel disposição de servir. Então ele tentou ainda assim convencer o André, mas o André declinou e falou que a condição dele ali era de aprendiz, ele queria observar. E o Calderaro faz então essa resposta à prece dela nesse momento que ela está toda sensibilizada, tocando os lobos frontais, atraindo a mente dela para essa região elevada e passou a falar com ela como se fosse um pai carinhoso. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em formas de ideias e de sugestões superiores. E o André já notou que a disposição íntima dela, pouco a pouco, se renovava. Diz ele que observou na epífise, né, lá na pineal, um foco de claridade branda, fluindo do cérebro que desceu para o tórax e de onde essas luzes ainda saíam para ligar ao filhinho feliz. Contemplou o pequeno agora calmo, através do espesso véu de pranto, e o André ouviu os pensamentos sublimes dela. Sim, Deus não a abandonaria, dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se fosse um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces toda vez que a dor o visitasse com mais intensidade. Afinal, não era ele mais digno de seu devotamento e renúncia, justamente pela aflitiva condição em que ele nasceu?
Os filhos das antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Mas também seu pequenino era belo, seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo, de mais sustentação, de mais apoio. Saberia Deus porque viera ele ao mundo sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar. Amaria seu filho pela eternidade. Morreria se preciso fora para que ele vivesse. Descreve o André. Num transporte de indefinível carinho, a mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios. Numerosas centelhas de luz se desprendiam a esse contato dela para ele e se derramavam nas duas entidades inferiores que estavam ali na obsessão. E estas se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. E o calderário disse: nosso trabalho de assistência terminou, podemos ir. E só indicando a mãe e a filha e o filho, ele concluiu com um recado importantíssimo para finalizar esse capítulo. Diz ele: examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão, talvez, da morte suave, eutanásia. Ignoram, porém, que, entre as paredes desse lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam emanar-se para gloriosos destinos. Então, fica mais um recado para nós que estamos aqui aprendendo o contexto da espiritualidade, que tudo tem uma razão de ser, que toda a nossa vivência aqui na carne, cada minuto que se passa tem um motivo e é aprendizado para nós que estamos na caminhada rumo à evolução. Eutanásia não deve ser nunca uma opção. Deixemos para Deus a decisão de que momento é que devemos partir para a espiritualidade. Enquanto Deus não achar que é a nossa hora, isso significa que a lei está reajustando aqui e que a gente tem coisa para cumprir, que tem motivo para nós, por exemplo, ficarmos presos numa cama de hospital ou ficarmos presos a um corpo que não responde aos nossos impulsos. É isso, que possamos usar desses conhecimentos da espiritualidade para ajudar nas nossas vivências, ajudar as pessoas que conhecemos que passam por situações semelhantes. Que a nossa palavra possa ser uma influência positiva para que as decisões tristes como a eutanásia ou então a revolta de corações possam não ocorrer. Um abraço a todos e até a próxima semana.